Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais brilhantes, criar os mais belos poemas. Eu sou, ou estou, melhor dizendo, Sebastião Camargo. Mas já estive Joaquim, José, Maria, João, Teresa, em múltiplas existências, neste e em outros mundos, neste sistema solar, em outros, constelações distantes, galáxias, porque tudo que existe em mim existe no universo, segundo Leon Denis. E tudo que existe no universo também existe em mim, em você, em qualquer um de nós. Somos universos em miniatura. E dentro do nosso universo, de acordo com o nosso nível de conhecimento e o nosso grau de consciência, somos deuses. E faremos o que for necessário para uma vida plena, saudável e feliz. Hoje, mais uma etapa da série Sublime Viandante e o Mago Sideral. E esse sublime viandante é o próprio Ramatiz. Pode ser você, eu, qualquer um de nós. E no pensamento dele, nessa série, já mostramos, um dia todos nós seremos magos siderais. Nós poderemos criar novas almas, criar níveis de consciência, construir ou reconstruir nossas próprias realidades para sermos a cada dia mais pacíficos, mais serenos e mais felizes onde quer que estivermos. Como já dissemos, o espírito é a soma de todas as nossas vivências e a alma é apenas uma diminuta fração. Mais uma vez o nome da série, Sublime Viandante e o Mago Sideral. Hoje a 44ª parte. A quinta e última parte da terapêutica dos passes e a cooperação do enfermo. Depois nós vamos entrar no último capítulo dessa obra e finalizar com 4 partes a série Ramatiz. E depois começaremos a estudar mais diretamente Kardec a partir do Livro dos Espíritos, com o nome O Espírito do Espiritismo. Principalmente a intenção com esse estudo não é um curso. Eu nunca faço curso, ou falo que é um curso. É um estudo que começa e não tem fim. Para mostrar que a doutrina dos Espíritos não começou com Allan Kardec. Ela existe de toda a eternidade. E ele organizou algo que estava esparso para a época, mas outros tantos deram continuidade, como Leon Denis, Gabriel Delane, Ernest Bozano, Alexandre Kizakov, e vários outros, como Camille Flammarion, e até chegar na atualidade com Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros luminares. Então são tantos fragmentos, porque trata-se de um ensino cósmico, ele é cósmico ou universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque ele não tem rótulo,
ele não tem cerca, ele não tem cerceamento. É uma doutrina viva, segundo Leon Denis, que progride por evolução. E conforme Kardec, ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se novas verdades se revelar, ele as aceita, porque diante de fato não existe argumento. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Porque o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos e experiências morais. Feito o merchan, vamos rever partes da aula passada. Hoje apenas um tópico também, somente uma pergunta. No tratamento do câncer, o passista magnético deve, em primeiro lugar, cuidar de restabelecer o equilíbrio compensador do fluxo dinâmico das correntes negativas e positivas no todo indivíduo, operando ao longo do sistema nervoso. Depois que conseguir uma ação eficiente e energética do magnetismo circulando em todo o organismo, é que deverá concentrar as cotas de energias necessárias às zonas ou órgãos enfermos. Então, isso ele pode fazer tanto em relação a ele próprio, quanto ao enfermo. Mas, como vimos, primeiro ele equilibra o seu próprio universo para depois estimular o universo alheio. Então, no tratamento do câncer, o passista magnético. O que é ser um passista magnético? A energia magnética nós chamamos de prana, só que não é ele puro. O prana no qual canalizamos e gravamos as nossas virtudes, o nosso poder de criação. Podemos dizer que em última instância é o que chamamos de ectoplasma, ou energia vital, ou fluido vital, ou princípios vitais, ou o que nós chamamos da energia do modelo organizador biológico, que é tripla em dimensões, princípios, fluidos e energias vitais, e com 4 funções, como nós falamos, o éter químico, que ele vai canalizar e ao mesmo tempo excretar algo de acordo com a nossa programação. Vindo de onde? Da natureza, da energia kundalínica, ou vindo da nossa consciência em conexão com a consciência cósmica. O éter vital, responsável pela gerência da energia sexual. O luminoso, pela coordenação de nossos sentidos. E o refletor, o gerenciador das energias instintivas na composição da subconsciência. Então, no tratamento do câncer, o passista magnético, em primeiro lugar, ele vai cuidar de restabelecer o equilíbrio compensador do fluxo das correntes negativas e positivas no todo o indivíduo, no ser espiritual, moral, psíquico, emocional e físico. Ele pode fazer isso nele primeiro, mas num diálogo da sua consciência com a consciência do assistido, da sua mente com a mente do assistido, do seu perispírito para o perispírito do assistido, do seu corpo para o corpo do assistido. Primeiro organiza-se o todo e depois concentra-se nos setores enfermos. Então ele vai operar ao longo do sistema nervoso, principalmente no nervo vago simpático, e depois do sistema nervoso central e periférico, espalhar-se pelo endócrino, sanguíneo e todos os demais, e depois
nós vamos conseguir a ação eficiente e energética do magnetismo circulando em todo o organismo. Já fizemos, agora nós vamos concentrar as cotas de energias magnéticas necessárias às zonas ou órgãos enfermos. Então, primeiro se reordena o todo, depois as partes que estão com deficiência. Até porque esse todo organizado, ele próprio doa energia para restabelecer o órgão, ou ele próprio faz isso automaticamente depois dessa reorganização. Então veja como. Então essa transfusão de energias magnéticas de um polo positivo para outro negativo, e quando falamos aqui de um polo positivo para outro negativo, quando falamos do átomo, nós estamos falando de nêutron, próton, para transmutação em elétron, que vai gerar a vida, a parte negativa. E vai terminar por auxiliar extraordinariamente o corpo físico a empreender as correções orgânicas para o seu restabelecimento. Porque aqui nós estamos conduzindo, fazendo essa transfusão de energias, já passamos pelo organismo inteiro, agora direcionando para um ponto, só que do polo positivo, do núcleo atômico para a periferia, na gestação dos elétrons e principalmente na composição dos fótons que formam o magnetismo em si, a consciência do próprio átomo. Então, o que nós vamos doar de fato são energias conscienciais dos átomos, mas transmutando o nêutron em próton, o próton em elétron, o elétron em fóton. Então, nessa transmutação estrutural do átomo, a força resultante é a energia vital que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas começou como princípios vitais no nêutron, transformou-se em fluidos vitais no próton e no elétron e transformou, em última instância, na energia vital. O primeiro gera, o segundo nutre, o terceiro organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, essa transfusão de energias magnéticas de um polo positivo a outro, no ser humano, moralmente falando, você pode imaginar de um pensamento positivo substituindo o negativo. Agora aqui, pensamento positivo transmutando o pensamento negativo. Mas, química e fisicamente falando, é desses polos atômicos que estamos falando, e na célula inverte-se a polaridade, onde o negativo, o positivo está no entorno, nas organelas. Nós vamos começar com ele, a transmutação desde os microvórtices, na intimidade dos microtubos que compõem os centríolos. É para ali que nós vamos enviar a energia de transformação, que vai reordenar todas as organelas, e o suprassumo da promoção, do trabalho, da retificação de todas elas é que vai alimentar, reordenar o cronograma organizacional, onde está a energia negativa, que é o ápice de sua promoção dentro da célula. Mas no ser humano, o ser moral, positivo a algo enobrecedor, que em sendo vibrado mentalmente, emocionalmente, nós vamos acelerar todo esse processo, tanto da transmutação do átomo, gerando fótons, pensando positivo, ou quando pensamos, sentimos negativamente, nós fazemos o inverso. É como se obrigássemos os fótons a transformar-se, voltar-se para trás, para gerar os elétrons,
e aí nós geramos elétrons revoltados, que nós chamamos de radicais livres, que normalmente atacam o seu próprio Criador. Então ele vai terminar de auxiliar extraordinariamente o físico. E depois esse físico reordenado no seu todo, estimulado às partes, ele vai começar a empreender as correções orgânicas para o seu restabelecimento, porque ele tem a ordem, a lei, por intermédio dos hormônios, dos estímulos transformadores e, ao mesmo tempo, a matéria-prima, que é esta força magnética, esse prana divino, que é fonte inesgotável e inestancável em cada ser. Tome sua água e vamos para a última aula do capítulo 25 da obra Fisiologia da Alma. Conforme nos têm dito alguns médicos amigos, o passe magnético é completamente inócuo no caso do câncer. Que dizeis a respeito? Então, para quem não sabe nem o que é o corpo, muito menos o que é o modelo organizador biológico que o gerencia, o campo perispiritual, o astral que o coordena, o mental que por meio dele se expressa, a consciência que se expressa por intermédio da mente, não vai admitir que realmente isso aí vai funcionar. Mas para Ramatiz, o passe magnético terapêutico é de grande proveito no tratamento do câncer, porque este também é moléstia produzida pelo desequilíbrio eletromagnético na intimidade do ser, com a consequente perturbação no trabalho edificativo das coletividades microbianas, que são responsáveis pela harmonia física e consequente organização celular. Então já temos a noção do que é essa energia magnética. Então, o passe magnético terapêutico, então ele tem fins terapêuticos. Nós estamos reorganizando o nosso universo para depois ajudar a estimular, a despertar o potencial curador do outro universo. Então ele é de grande proveito no tratamento do câncer, porque ele funciona como uma quimioterapia psíquica, porque ele age primeiro na consciência, na mente, no perispírito, no modelo organizador biológico e também no físico, porque o câncer é também moléstia produzida pelo desequilíbrio eletromagnético. Então, o elétron, que era criador, transformou-se em destruidor. Eletromagnético porque o elétron que gerou fótons que se transformou no magnetismo. Então, desequilibrou o elétron, os elétrons, normalmente vai desequilibrar-se os fótons. Então, ao invés de uma energia criadora, vai transformar-se em destruidora. Então, o câncer nasce num desequilíbrio eletromagnético na intimidade do ser, na intimidade perispiritual inicialmente, próximo do corpo, e mais além, no desequilíbrio mental, pela magia mental, verbal e etc., como nós já falamos. E vai nascer do ser moral, do seu caráter, do seu comportamento, na maldade, na maledicência, na inveja e tudo mais, como nós já falamos, de todo o prejuízo que damos aos outros. E com a consequente perturbação no trabalho edificativo, desde os microvórtices, como dizemos, a totalidade celular, dos tecidos e etc. E também das coletividades microbianas, porque micróbios, vermes, vírus, ultravírus, bactérias e etc., esses micro-organismos compõem 90% em média da massa
orgânica no corpo. E o restante aqui são células humanas, e eles foram criados para sustentar. Dentro da célula tem uma infinidade desses seres. Bactérias domesticadas, por exemplo, no coração, em média 5.000 mitocôndrias, tem o nome de mitocôndrias. Na intimidade das mitocôndrias, às vezes, tem o que nós chamamos de vírus trabalhando harmonicamente lá dentro. Ultravírus também. Então, essas coletividades que compõem o próprio, porque uma organela é um ser vivo dentro da célula, um micro-organismo. Então, esses serezinhos que se unem para compor o todo celular, que vai se unir para compor tecidos, etc. Então, agora, esse desequilíbrio eletromagnético também vai desequilibrar-se essas coletividades microbianas, porque é com esta energia vital, com esse plasma, com esse prana, com esse fluido cósmico ou universal enriquecido ou perturbado pelas nossas virtudes, é que nós vamos vitalizar ou destruir estas coletividades microbianas. Elas são responsáveis pela harmonia física, porque elas é que mantêm a sustentação do corpo e, consequentemente, a organização celular, porque elas compõem as próprias células. Você pode imaginar que na mitocôndria, quando ela transmuta a glicose com auxílio do oxigênio, e o oxigênio vindo por intermédio do ar, não vem no ar somente oxigênio, uma infinidade de micropartículas e elementos menores, nutridores também, que juntamente com o oxigênio chega na intimidade da mitocôndria para decompor as moléculas de glicose e transforma-se quase que num plasma ali também esta energia. E esta energia somada àquela que chegou nos microvórtices, que vai transformar-se na intimidade do centríolo em elemento gerador, criador, esta energia vital, esse magnetismo divino, vai criar os ribossomos para a comunicação do centríolo com o DNA. E a união dessas duas forças, da periferia, que é o positivo na célula, para o negativo dentro do núcleo, gera o gene ou genes. E eles vão criar os aminoácidos, já juntos. E esse aminoácido é a consciência da molécula desse plasma divino que vai sustentar a célula, que vai nutrir todos esses elementos, essas microvidas. E quando esta consciência aminoácido é formada, ela vai gerenciar esse plasma da mitocôndria. E ele vai ser conduzido por esse ribossomo, que inicialmente é o mensageiro, depois o transportador, que vai transportar esse plasma para a intimidade do retículo endoplasmático, e ele, como executor, o ribossomo, que vai executar, porque é o transportador, o mensageiro e o ribossômico. Esse ribossômico já vai unir-se com esse retículo endoplasmático e juntos formam o retículo endoplasmático rugoso, na intimidade do qual fabrica, de fato, as moléculas de proteína, que é esse plasma divino que vai nutrir tudo quanto existe na célula e dar condições para que ela possa acontecer. Então, tanto essas coletividades microbianas responsáveis pela harmonia do físico e também por essa organização celular que tudo vai alimentar-se desse magnetismo divino. Então, a brilhante classificação e a etiologia médico-acadêmica discorrendo sobre os quadros cancerígenos, na observação do comportamento dos tumores e na experimentação de novos métodos de tratamento, não são suficientes para augurar, para prever bom êxito,
terapêutico no tratamento do câncer. Então, por mais brilhante que seja essa classificação, porque eles vão classificando conforme a manifestação tumoral, porque a etiologia busca as causas dos mesmos, e aqui, por não admitir esse mundo psíquico emocional como uma alma, como uma consciência regendo a própria mente, eles vão tratar apenas os efeitos dos tecidos que foram elegidos para drenar o morbo deletério do mundo psíquico emocional, lá do corpo astral. Então, eles fizeram uma brilhante classificação etiológica. Buscou as causas de acordo com no meio médico acadêmico. Então, discorrendo sobre os quadros cancerígenos. Tem mais de 500 tipos de cânceres diferentes. Cada um cria o seu, nós podemos dizer assim. Então, na observação do comportamento dos tumores e na experimentação dos métodos novos de tratamento. Eles fizeram essa classificação e buscaram essas causas que, segundo eles, seriam responsáveis pelas situações. E só que isso não são suficientes para prever que esse tratamento vai dar certo, porque augurar é fazer um presságio, fazer uma previsão, predizer, profetizar. Então, classificamos como manifestação X. Eles têm uma escala. Bom, o seu é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E a sua ferocidade, dependendo de onde manifesta. Então, isso não são suficientes para prever o êxito de um tratamento. Porque trata-se o efeito, e o paciente não mudando as causas, não vai desaparecer o efeito. Tanto que num paciente pode fazer um efeito, porque esse paciente está mudando, às vezes sem o médico saber, já procurou cuidar da sua espiritualidade, perdoar, se amar, bendizer, em tudo agradecer e etc. E às vezes o médico não sabe por que naquele deu certo e no outro, que não está fazendo nada disso, não está dando. Pelo contrário, ele está se rebelando, está maldizendo o próprio câncer, porque nós já vimos, tem pessoa que não tem coragem nem de falar o nome, aquela coisa. Como se fosse algo odioso e algo que está ajudando a curar o nosso espírito, a nossa alma, os nossos veículos de expressão. Poderia ser curado pela transformação do pensamento, sentimento, palavra e atitude, conforme o Evangelho do Cristo. Então, conforme já lembramos, nem mesmo o fato de se isolar algum vírus em experimentação de laboratório seria a desejada solução, pois, ainda nesse caso, ter-se-ia apenas identificado o materializador, o morbo psíquico baixado à luz da observação física. Ou seja, o agente que se alimentaria pela condição psíquica morbosa. Vamos supor que já admita isso. Então, conforme já lembramos, o Ramatiz já nos lembrou, nem mesmo o fato de isolar algum vírus em experimentação de laboratório seria a desejada solução. Mesmo isolando esse vírus, atacando esse vírus, isso não significa a solução para o caso, pois ainda neste caso isolou, pega lá a medicação potente, então ter-se apenas identificado o materializador. Então, o morbo psíquico está lá no perispírito. Então, alguém aqui no mundo físico, esse vírus, esse ultravírus, esse micróbio, está materializando o morbo psíquico baixado à luz da observação física. Está vendo ali que está acontecendo isso. Mesmo isolando esse vírus, atacando esse vírus, esse ultravírus, etc., isso não vai resolver a problemática. Ou seja,
Identificou-se o agente que se alimenta pela condição psíquica morbosa. Então, esse elemento aqui no físico está se nutrindo do elemental que foi transformado de criador para destruidor. Então, ao alimentar-se dessa energia, ele se torna agressivo. E ao matar a própria célula que está enfraquecida para clonar a si próprio, ele vai somar o seu material genético com o dela, segundo Pietro Baldi, e vai formar a célula cancerígena em si, que nasceu da nutrição desse morbo psíquico, dessa energia criada pela maldade, a maledicência e etc. Comprovar-se-ia apenas um efeito visível ou sensível ao microscópico, sem que por isso fosse a origem verdadeira do desequilíbrio enfermício situado entre as energias hetero-astrais do mundo oculto responsáveis pela coesão atômica. Recomendo que tome água, respire fundo, vocês vão ver algo interessante agora. Então, mesmo isolando, combatendo o que foi mostrado no microscópio, então nós vamos comprovar apenas um efeito visível ou sensível ao microscópio, que pode não se mostrar nem no microscópio, nem nos exames de ressonância ou qualquer outro que se use, conforme o Dr. Paulo César Frutuoso, oncologista e espírita consciente, já mostra isso no trabalho, na tentativa de curar o paciente, mas curar o efeito. Você sabe que, mesmo fazendo isso, às vezes a metástase aparece primeiro, o tumor primário não é mostrado, e nós sabemos que esse tumor primário pode nem ter manifestado no físico, ele está lá no perispírito, porque é a causa. E o secundário é que vai eclodir em vários pontos como se fosse metástase. Ou o contrário. A metástase não aparece, aparece apenas o primário. Mas a causa está lá no morbo deletério perispiritual. Sem que por isso fosse a origem verdadeira. Porque a origem verdadeira não está aqui. Aqui está apenas o elemento materializador. O desequilíbrio enfermício está situado entre as energias hetero-astrais. O que chamamos de etérico ou etéreo, o corpo vital, o modelo organizador biológico. E o que é que está entre ele e o corpo astral, que é o corpo emocional? Uma tela etérica, que Miramês fala que é nessa tela etérica que vai estar mais exatamente esse morbo, porque é ali que o efeito do tabagismo se faz presente, do alcoolismo, da maldade, da maledicência. Então essa tela nos protege das perturbações exteriores para não chegar na parte astral. Ou também equilibrada, nos protege das manifestações astrais para não chegar no modelo organizador e não refletir no físico. O fumo, o álcool, as drogas vai enfraquecendo-a gradativamente, segundo Miramês. Mas um pensamento negativo, uma palavra mal conduzida, uma emoção desgovernada, rompe-a, fura buracos. E a partir daí, passagem livre para esses elementos que geram os miasmas e vai fazer parte desse morbo deletério. Então, voltando aqui, então comprovar-se-ia com esse experimento apenas um efeito visível ou sensível ao microscópico. Estamos ali analisando o material físico que materializa o psíquico, sem que por isso fosse a origem verdadeira do câncer. Desse desequilíbrio enfermício situado entre as energias etéreo-astrais, que é a tela etérica que nós estamos falando. Os psicotrópicos vai
diminuindo. Você vê, o tabagismo vai petrificando essa tela. É ela que vai ser o casulo depois que morre, fica 50 anos fumando. Aí você vai ficar 50 anos, segundo Divaldo Pereira Franco, aprisionado nesse casulo que vai envolver o corpo etérico, que é o veículo de expressão da alma. A alma quer se expressar, mas o veículo dela está enclausulado, ela não tem como se expressar. Então, no mundo oculto, o correspondente responsáveis pela coesão atômica. Coesão atômica por quê? Esta energia, essa tela etérica, que vai trazer da mente, do emocional, para o modelo organizador biológico, e a partir do modelo organizador biológico, esta energia vital, esse plasma divino, esse prana universal, que vai transformar-se no que nós chamamos de ectoplasma, na energia criadora, que vai lá para os microvórtices, na intimidade do microtúbulo, que vai viajar microchakra, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, para o DNA diretamente, responsável pela coesão atômica. Então, na criação do átomo, vai unir os elementos infraatômicos que nasceram da bioenergia, que nasceu da matéria mental, composta de seres vivos incontáveis, que nasceu da transmutação desse prana divino, desse fluido cósmico universal. E a criação dos neutrinos, dos leptons, bários, mesons, quarks, para a formação do nêutron nesta coesão. E depois do nêutron gerando os prótons, transmutando-se em elétrons, gestando os fótons, que é o nosso poder magnético curador, de fato. Mais ainda, nesse caso, a terapêutica mais aconselhada sempre seria a de restabelecerem-se as causas espirituais, desarmonizadas de dentro para fora, ou seja, do espírito para a matéria. Então, mais ainda do que tudo que foi feito, nesse caso, no caso do câncer, a terapêutica mais aconselhada sempre seria a de restabelecerem-se as causas espirituais desarmonizadas, os vícios morais, de dentro para fora, ou seja, do espírito para a matéria. E o que é o de dentro para fora? Então, mais do que tudo que foi falado, a terapêutica aconselhada sempre, e quando fala sempre, é sempre. Então, sempre seria de restabelecerem-se as causas, para que haja a cura real. Onde estão as causas? As causas espirituais desarmonizadas, de dentro para fora, por exemplo. Do corpo astral, onde está o morbo deletério, mais exatamente na tela etérica. E como fazemos isso na tela etérica? Mudar do pensamento negativo para o positivo, da maldade para a bondade, da maledicência para a benevolência, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança, das trevas para a luz e várias outras situações adversas. Então, nós vamos transformar de dentro para fora, do pensamento para o sentimento, do sentimento para a palavra, da palavra para a atitude, ou seja, do espírito, da essência consciencial do ser, do seu todo, para a matéria. A matéria é o efeito, ele é a causa. Então, é do espírito que emana a mente. É da mente manifestando o espírito que está canalizando o fluido cósmico, que vai construir o perispírito até o corpo astral. Depois a tela etérica, depois o modelo organizador biológico e culmina por construir a matéria que vai gestar o corpo físico. Então é a correção de rumos, de padrões, de propósito, de empreendimentos da força pacificadora que vai asserenar, que vai felicitar, que vai curar
de dentro para fora. Não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, é o que sai. A boca da alma é a mente. A boca da consciência é a superconsciência. A boca ou as bocas do perispírito são seus chakras. Agora, a boca do corpo é essa que eu estou usando para falar com vocês. Eis porque o Espiritismo, que, embora se devote fundamentalmente às relações do espírito imortal para com a matéria, é também doutrina fundamentada na própria ciência humana. Ele pode considerar-se também pioneiro da verdadeira terapia humana, pois há mais de um século já considerava que a cura das enfermidades físicas e, portanto, o câncer também, deve começar em primeiro lugar pela renovação psíquica do doente. E quando falamos psíquica, é psique, a alma, a renovação da alma do doente. Então, quem está doente aparentemente é o corpo, mas em realidade o corpo dá o efeito. Então, é a alma que está doente, porque não existem doenças, existe doente. Então, nós vamos curar a alma e nós vamos fazer conjecturas para que isso se dê. Então, eis que o Espiritismo, que é o Espiritismo? Embora se devote fundamentalmente às relações do espírito imortal com a matéria, do plano espiritual com o plano físico, embora fundamentalmente ele faça isso, ele é também doutrina fundamentada na própria ciência humana, porque é uma ciência de observação, observando os efeitos, buscando a causa sempre. Então ele pode considerar-se também o pioneiro da verdadeira terapia ou terapêutica humana, porque ele chegou muito antes de todas as ciências, porque é eterna a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo. Pois há mais de um século, quando ele foi organizado por Allan Kardec, desde o início, Kardec já falava que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. E a forma de nada vale, o pensamento é tudo. Então, se eu mudo a estrutura do pensamento, dos sentimentos, palavras e atitude, sara o corpo. E Kardec já nos ensinava, principalmente nas 5 obras basilares, desde o Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços. E as más inclinações é que geram as doenças, e as doenças, além de físicas, as espirituais também. Sim, na maioria das vezes fazendo pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Então está aqui o Livro dos Espíritos. Qual é a obra que normalmente estudamos na sequência? O Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível, mostra claramente que nós, usando convenientemente nossa mente, nosso pensamento, nossa vontade, nós podemos criar átomos, alimentos e medicamentos. E normalmente na sequência estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Se dirigirmos a nossa vontade, o nosso pensamento para o bem, nós arrebanhamos uma porção, ou arrebanharemos uma porção de fluidos desse plasma divino, e podemos fazer verdadeiros prodígios. E na obra O Céu e o Inferno, nessa prece, porque é um processo de transformação, o que nós chamamos de oração, de prece, um planejamento de vida, a oração agora se transforma em magnetização, onde na obra O Céu e o Inferno, por este mecanismo, eu vou canalizar os fluidos, eu vou qualificá-los, e vou direcioná-los para o bem
convenientemente e com palavras bem conduzidas e amorosas, mentalmente, no início, eu vou desagregar o morbo deletério que causa o sofrimento do espírito desencarnado e depois vou evocar a sua consciência, o seu espírito, para que ele mude de direção. E na obra A Gênese, o que são as mãos para os homens, para o espírito é a mente, a vontade e o pensamento. Então, a vontade e o pensamento são para os espíritos o que são as mãos para os homens. Então, por intermédio da vontade e do pensamento, usando a mente, ele age no fluido cósmico universal, canaliza uma porção, grava nessa porção as suas virtudes, condensa essa energia no seu perispírito, constrói moléculas saudáveis aqui no modelo organizador biológico e transfere para curar o corpo físico. Então é muito simples. Essa terapêutica espírita que está quase com 2 séculos de vida após a organização, mais de 170 anos. Agora vemos se é 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1957, 100 anos. Redonda-se para 60 e, ao mesmo tempo, aproxima-se dos 30. Então, nós vemos que nós temos mais 70 anos. Então, mais ou menos 170 anos que já sabíamos desse processo de cura pela própria alma. E a capacidade é tanto do encarnado quanto do desencarnado. E quando Kardec fala isso, ele está falando da mediunidade de cura. Então, ele pode considerar-se também o pioneiro dessa terapêutica humana, porque há mais de um século já considerava que a cura das enfermidades físicas e, portanto, a do câncer também, deve começar em primeiro lugar pela renovação psíquica, porque na obra que veio 21 anos após a sua morte, Obras Póstumas, Teoria da Beleza, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, quanto mais sutil for o nosso pensamento, mais sutis serão os alimentos que o corpo vai necessitar. Quanto mais denso os pensamentos, mais densos serão os alimentos. Por isso, quer ser vegetariano de fato, mude a parte mental, psíquica, emocional, moral e espiritual, que vai comer-se o mínimo como vegano, como vegetariano, depois como vegano, depois nas terapêuticas sequentes ou nos processos sequentes, vegano, depois mineraliano, viver só de água, ar e luz, depois luzariano, só de luz e ar, e depois só de luz, e a luz na sua origem é o amor. O homem necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, segundo Miramês. E a alma em si só se nutre de amor, conforme André Luiz. Então, embora o academismo ainda muito preso à frialdade, à frieza, calculismo, do sistematismo científico que cria um sistema onde só cuida do efeito, então ele considere que os passes magnéticos não passam de terapêutica infrutífera, ingênua ou empírica. Normalmente nós falamos no empírico sentido profundo, pouco estudada. A realidade é que todo passista criterioso e de boa envergadura espiritual torna-se um indiscutível dinamizador das energias vitais latentes armazenadas no próprio enfermo canceroso. E aqui está a polêmica que eu falo sempre. O passista está doando
ou dinamizando a fonte inesgotável e inestancável que cada ser, queira ou não, possui no próprio pensamento. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Então, embora o academismo, ainda muito preso à frialdade, com uma certa frieza, porque o sistematismo científico assim exige, então ele considera que os passes magnéticos não passam de terapêutica infrutífera por não admitir a parte espiritual, nem tudo isso que falamos. Igual outro dia tivemos contato com a criatura, que a esposa está morrendo, e ele só acredita na medicina. Mesmo sendo católico, só acredita na medicina para curar. Parece que não entendeu vários santos da igreja, vários pilares da igreja que fala dessa cura pela transformação moral e a assistência espiritual, porque há, como o Padre Miguel, que morava em Brasília, ele começava a celebrar a missa Padre Miguel e terminava Frei Fabiano de Cristo. E depois da missa, cirurgias espirituais dentro da igreja, ou um outro bispo que fazia cirurgias espirituais também e tantos outros. Então, por desconhecer a sua própria crença, acredita só na medicina, que também é de Deus, mas ela trata só os efeitos e a causa das enfermidades não estão no físico, como nós estamos vendo. E pensa que é uma terapêutica ingênua ou empírica, pouco estudada, está investigando, mas como se fosse pouco estudada. A realidade é que todo passista criterioso, que tem critérios, que tem valores, que estuda, que se transforma, sabe o que faz, e ainda de boa envergadura espiritual, tem valores espirituais, suas virtudes, ele torna-se um indiscutível dinamizador, porque há pessoas que olham para o outro já conseguem fazer isso com os olhos, porque a energia sai mais pelos olhos e pelas mãos do que por qualquer outra parte do corpo, segundo Kardec. Então, um dinamizador das energias vitais latentes. Latentes porque já está no indivíduo. A fonte inesgotável e inestancável. Então, quer seja no olhar, no toque, nessa transfusão, ele vai despertar o que já está armazenado no próprio enfermo canceroso, ou seja, é o que Jesus falou, a sua fé, o seu poder te curou. Senti desprender de mim virtudes que vai dinamizar o que é teu, porque sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. O seu trabalho será o de restabelecer a ordem violada, que é esse desequilíbrio psíquico, o campo biomagnético do ser humano. Qual foi a ordem violada? O campo biomagnético do ser humano, cuja desorganização tanto pode provir do conteúdo subvertido de elementos tóxicos psíquicos, que é o elemental pervertido, ou subvertido. Pervertido é outra coisa muito diferente. Subvertido que foi desvirtuado. E agora, esse conteúdo foi acumulado também de vidas passadas, mas na vida presente pode acontecer também. Então, e como bombardeio incessante da mente descontrolada pelo ciúme, vida presente, raiva, vida presente, cólera, vida presente, ódio, vida presente, ou crueldade, vida presente. Então, o trabalho do passista será o de restabelecer a ordem violada. Qual é essa ordem que foi violada? O campo biomagnético do ser humano. A parte da consciência, a parte do ser moral, a parte mental, psíquica, emocional, a parte física, principalmente a parte astral. Então, cuja desorganização tanto pode provir de conteúdos subvertidos, de elementos tóxicos psíquicos, o morbo deletério de outras etapas,
e foram acumulados em vidas anteriores. Então isso já pode existir, a criança já nascer com o câncer, porque traz isso de outras etapas. Não está aqui para pagar dívida, ela veio aqui reconciliar com ela mesma, com a vida e com as leis. E além disso aqui, do que trazemos, como do bombardeio incessante da mente descontrolada pelo ciúme, não confia em si mesma, insegura, quer controlar a vida do outro. Da raiva, por não saber pacificar o próprio íntimo, vai trazer o leão para fora para morder e machucar os outros. Da cólera, vai encolerizar-se por qualquer coisa, sem saber que está destruindo a si mesmo. E do ódio, que o ódio é semelhante a você atear, colocar umedecer-se de um líquido inflamável, atear fogo em você. Só que você quer matar o outro. Só que o ódio está matando você. E a crueldade, quando você prejudica programadamente o outro. É cruel com o outro, programando situações para destruir a vida alheia. Então, o câncer, embora se trate, aqui só voltando para Joana de Ângeles, ciúme no homem, câncer de próstata. Na mulher, ciúme, insegurança, eu só esqueci de falar da insegurança no homem, nela, câncer de mama. O câncer, embora se trate de doença classificada minuciosamente nas tabelas patológicas do mundo, convinha ser sondado quanto à responsabilidade do espírito, quando é com E minúsculo é a alma encarnada, do espírito do doente, da alma do doente, que o produz através do desequilíbrio psíquico. A magia mental, verbal, antifraterna e etc. Maldade, maledicência e tudo mais. E os elementos que nós vimos aqui, ciúme, raiva, cólera, ódio, crueldade. Então, o câncer, embora se trate de uma doença classificada minuciosamente nas tabelas patológicas do mundo, está aqui classificada, existe, é um fato. Diante de fatos não existe argumento, mas é apenas o efeito. Embora ele sendo classificado aqui como sendo no tecido epitelial, conjuntivo, ósseo, etc. Então ou leucêmico na medula. Então ele convinha ser saudado. Então convém ser estudado quanto à responsabilidade da alma do doente, do espírito do doente. Do seu mundo psíquico, emocional, moral e espiritual, que produz através do seu desequilíbrio psíquico. Ele que está gerando o câncer em si. Nada de fora gera o câncer na pessoa. O que vem de fora ajuda a manter, a nutrir o processo. O processo do desequilíbrio que está drenando a energia psíquica. Mas se você muda a alimentação de fora para dentro, para alcalina, então alcalinizando o corpo de fora para dentro, e alcaliniza de dentro para fora com a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de melhores, o amar-se incondicionalmente, o perdoar-se, aí você sara do câncer quase que instantaneamente. Então, algumas vezes temos verificado na intimidade de certas criaturas que o desenvolvimento canceroso subreptício e ainda ignorado fisicamente cessou o seu avanço mórbido ou estacionou na forma de tumor benigno, mudou de maligno para benigno, porque coincidiu com o fato de as pessoas, se entregarem a uma doutrina ou treinamento espiritual elevado que lhes modificou radicalmente o temperamento irracível. Começando pelo irracível, alguém que se irrita com muita facilidade, que já é irritado por natureza, ou irritável.
E aqui o subreptício, então você repete a maldade, a mentira e etc. Então é algo que você repete constantemente de forma ilícita ou fraudulenta. Então algumas vezes temos verificado na intimidade certas criaturas, os observadores na terapêutica ou os terapeutas, que o desenvolvimento canceroso subreptício, desta maneira de lesar o outro, prejuízo ao semelhante, e ainda ignorado fisicamente esse processo, cessou, então o câncer começou ali a manifestar, e cessou o avanço mórbido, então não foi além, não houve metástase de maligno, que às vezes foi registrado, o tumor virou benigno, ele estacionou na forma de tumor benigno. Apenas um tumor benigno. Por que que isso aconteceu? Porque há uma coincidência entre esse fato ocorrido com o fato de essas pessoas terem se entregado a uma doutrina ou treinamento espiritual elevado, que o convoca a mudar, a perdoar, a amar sem condição, a perdoar sem exigir, que lhes modificou radicalmente o temperamento irascível. Esta fúria que fatalmente quem assim age está gerando o seu câncer personalizado para mais cedo ou mais tarde acontecer, e às vezes de forma dilacerante. Então, mudando a causa, vai desaparecendo o efeito. A energia angélica, quando dinamizada pelo espírito devotado a uma frequência superior, flui vigorosamente pelo perispírito, aniquilando miasmas, bacilos, resíduos e excrescências próprias da astralidade inferior. Então, agora o passista que estuda, que se transforma, ou o próprio indivíduo, então essa energia angélica, pensamentos como Jesus pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele viveu, e viver, falar como ele falou e viver como ele viveu. Então essa energia angélica está angelizando-se na bondade, na benevolência, na verdade, na ternura, na doçura. Então, quando dinamizada essa energia pelo perispírito, pelo espírito devotado, se devotou ao bem, há uma frequência superior, então está devotada a uma frequência superior. Então essa energia angélica, quando dinamizada pelo espírito devotado a uma frequência superior, pensar no bem, sentir o bem, falar o bem, verdade, bondade, benevolência, então ela vai fluir vigorosamente pelo perispírito, mente e perispírito. Lá ele está pensando, ele está sentindo, porque quem sente é a mente, quem pensa é a mente, ou a alma que usa a mente, e agora ela vai dinamizar-se pelo perispírito de forma vigorosa, e ao mesmo tempo lá está o morbo deletério. Então ela vai aniquilar esses miasmas que lá estão, que foram criados, os bacilos psíquicos que lá estão, os resíduos e excrescências. Excrescências são manchas, são tumores mesmo perispirituais, esses resíduos desses comportamentos. Própria de quê? De astralidade inferior, do pensamento negativo, emoções desgovernadas, palavra em desequilíbrio e atitudes dissonantes com a lei de harmonia. E aí, gostaram? Eu adorei. Acabou esse módulo. Mudamos a temática agora para motivos de recrudescimento do câncer e sua cura. Agora vamos para a finalização. Passamos por onde? As origens do câncer, seus aspectos, profilaxia, e aí fomos vendo terapias e cirurgias,
até chegar aqui nos passes e o esforço da pessoa. Agora, os motivos por que esse recrudescimento, a reincidência também, nós estudamos, e a cura em si. Não achais que o medo do câncer é bem justificável, pois se trata de enfermidade comumente fatal ao indivíduo? Fatal quando ignora as causas e não quer trabalhá-las. Uma vez que a crença no outro mundo por parte dos encarnados raramente não passam de conjectura, muitos não acreditam, tornando-se difícil provar a imortalidade do espírito. Cremos que o medo ainda deverá ser o companheiro inseparável do homem por muito tempo. É assim? Vamos ver se é assim. Então, a criatura que se entrega definitivamente ao exercício dos postulados salvadores do Cristo, cada um salva a si mesmo, decidida a conhecer sincera e devotadamente o processo kármico que retifica os desvios do espírito e a oportunidade abençoada da reencarnação, que é ensejo de recuperação do tempo perdido, há de ser naturalmente despreocupada da doença e da morte. Porque ela não vai preocupar-se nem com doença, nem com a morte. Vai preocupar-se com quem? Em retificar. Ela vai devotar-se a estudar o processo kármico. Esse processo propõe retificar os desvios do espírito na oportunidade abençoada da reencarnação. Então, essa criatura que se entrega definitivamente ao exercício de postulados salvadores do Cristo. Fazer a outra que gostaria que fosse feito, bendizer, agradecer e assim por diante, como nós já ouvimos várias e várias vezes. E fica aí o convite para domingo que vem, que também será gravado. Mas, de acordo com as perguntas, depois responderemos em dias vindouros, que nós podemos criar lives só com perguntas e respostas. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770.
Namastê.